Fala aí, galera do bem, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Papo Binário, nosso programa de entrevistas aqui da ONG Mente Binária, que você conhece, não conhece, está conhecendo agora, e espero que goste, porque no Papo Binário 111 a gente trouxe a Divina Vitorino. Tudo bem, Divina? Mercedes, estou tão feliz de estar aqui com vocês. Eu sempre fui fã, né, da Mente Binária, do Papo Binário, já assisti vários episódios, então estar aqui nessa posição para mim é um momento muito legal. Pra gente também, com certeza. Até porque já tentamos mais de uma vez e agora finalmente deu certo. É complicado as agendas aqui, pessoal. Você imagina. Mas que bom que você veio. Muito obrigado. E eu queria começar, né, pedindo para você se apresentar. Eu sei que você é Divina Vitorino, vocês vão saber agora, coordenadora de segurança Latam, mestranda, professora universitária, mas vou deixar você dizer. Bom, pessoal, meu nome é Divina Vitorino, tenho mais de 15 anos de experiência em tecnologia, já passei pelas áreas de infraestrutura, de telecomunicações e nos últimos 4, 5 anos aí estou focada na área de segurança. Falo inglês, espanhol, estou aprendendo italiano. Já falaremos sobre isso em breve. Sobre a minha loucura dos idiomas, não. A gente já vai voltar nesse tema. Mais recentemente, comecei na área acadêmica, né? Recebi um convite para participar de uma extensão universitária. Muito feliz também, sempre gostei muito de ensinar. Estou terminando meu mestrado, né, em Cybersecurity, eu não aguento mais. Eu termino esse mês, então quase. Vamos falar sobre isso também. Opa! Gente, fica aí que tem muito papo legal aqui pela frente. Acho que eu quero começar com isso. Maravilhosa. E, Divina, hoje você você coordena um time, né, de cibersegurança, mas antes da gente falar dos teus desafios atuais, eu queria voltar um pouquinho na tua história para saber como que você começou esse interesse por segurança. E foi graduação, e depois no mestrado, ou na graduação você começou em outra área? Como é que foi isso? Eu sou formada em redes de computadores. Tá. Então, já na faculdade de redes de computadores, eu comecei a ter esse interesse por cibersegurança, porque eu tive três matérias de segurança da informação. 3? Normalmente, eu chutaria que tem uma. Sim, eu tive 3. Que bom. Então, em 3 semestres, eu tive segurança da informação 1, 2 ou 3. Que bom. Né? Então, quando eu conheci aquele mundo, eu falei, eu estou gostando mais do que a área de redes. Do que a área de infra para redes em si, né? Entendi. Exato. Só que isso a gente está falando de 2012. Tá. Mais ou menos, né? Então, era uma época que você tinha segurança da informação no banco e no varejo. Certo. Então, fiquei interessada. Cheguei até a fazer um TCC sobre segurança, ISO 27000, né? Então, a gente criou ali uma empresa fictícia e implantou ISO 27000 nessa empresa. Foi bem legal, inclusive. E eu fiquei com aquilo. Então, desde a faculdade, eu já tenho essa questão com a segurança. Sempre gostei e tudo mais. Só que nessa época eu tinha muito pouca informação. Tá. Né? Então, eu saí, fui para o mercado, tudo mais, até que mais ou menos ali 2016, eu comecei a ouvir falar de eventos de segurança. Então, foi que eu ouvi falar da RoadSec. Sempre aqui em São Paulo? Sempre aqui em São Paulo. Então, na verdade, um amigo meu lá de Brasília, né, que a gente conversava muito por fórum. Sim, gente, teve esse momento da internet onde as pessoas se reuniam e conversavam em fóruns. Né? A gente ainda tem o fórum da Mente Binária, deve ter um post por ano, se quiser ir lá ver. Tá lá, a gente responde. E aí meu amigo me disse, poxa, vai ter um evento na sua cidade, por que você não vai lá? Eu falei, caro, né? São caros os eventos, não vamos ser hipócrita aqui, né? Eu falei, poxa, naquela época, qualquer coisinha que já saísse do orçamento já era um momento de tensão, assim, você fala, vixe, imagina gastar com algo ali que não era essencial, né? Então, ele falou, poxa, por que você não vai como voluntária? Aí eu, voluntária? Eu nem sabia o que era isso, né? Então, aí eu fui me inteirar, fui saber melhor e me inscrevi sem pretensão nenhuma. E aí eu fui chamada. Certo. Então, ali foi a primeira vez que eu tive contato, não só com o evento de segurança, mas também com outras pessoas que eram interessadas no mesmo tema que eu.
Porque às vezes você se sente meio solitário quando você estuda segurança. Você fala, poxa, eu tô sozinho. Não, muito pelo contrário. Considerando a faculdade, né, de outro, assim, Sim, que não é de segurança, né, de redes, é de exato. outro assunto. E aí Uhum. nem todo mundo vai, lógico, para a área de segurança, né? Sim, é. Acho que uma parcela pequena até. Hoje em dia é mais, né? Mas naquela época, quando eu fiz faculdade, era um tema que basicamente eu e uns gatos pingados nos interessamos. Falando, poxa, interessante, segurança e tudo mais. E essas matérias, só para eu entender, você falou que teve Uhum, segurança um, 2, 3. uhum. Era teoria sobre segurança ou era alguma, era Sim, teoria do que é segurança? Como, tanto que você falou do TCC foi em cima da ISO, isso. né? Uhum. Entendi. Então, eu tive também as matérias, né, com as bases de segurança, aquele beabá, né, a A confidencialidade, a tríade, tá. tríade, falando um pouco sobre frameworks também, por isso que a gente acabou escolhendo o ISO 27000. Falou-se um pouco também sobre segurança. Aí depois, no terceiro módulo, era segurança focada em redes, né? Uhum. Aí você juntava Imagino que tudo. seja bem legal para quem faz redes, né? Sim, Porque aí vê todos os conceitos sendo aplicados em cima das exato. redes ali. Exato. Então aí você começa a entrar, aí já era mais prático, né? Uhum. Já mais focado na parte de equipamentos, de boas práticas de configuração e tudo mais. Rede mesmo. Tá. E aí você partiu, bom, quando se formou, mercado de trabalho e Uhum, tal, aí rolou esse convite aí do RoadSec, né, que você uhum. foi ser voluntária, conheceu uma galera que fazia a mesma coisa que você, ou tinha interesse na mesma coisa que fazia. Você ainda não estava trabalhando com Não, isso. Tá, você estava na infra mesmo. tava em infra mesmo. Eu trabalhava com redes, na época. Dei suporte para redes de grande porte, várias empresas grandes. Fiz umas bobagens também, mas isso aí a gente deixa abaixo. Mas bobagem tipo o quê? Assim, Ah, crimpar um cabo errado ou... não, bobagem tipo derrubar a rede de um armazém de uma fábrica e parar de Ah, funcionar a bom, bom. operação, assim. Às vezes é bom para dar um descanso, né, pra galera. Não, tô zoando. Não, o pessoal fala, pô, tá puxado aqui hoje, né? Do nada caiu a rede. Por quê? Justamente por quê? Por conta da configuração errada. Pessoal, atenção com as configurações. Mas esses erros acontecem, né? Acho difícil alguém que nunca fez uma coisa na empresa que, né, sei lá, derrubou. Eu também já tirei do ar aquela coisa na segunda-feira e aí não tinha Isso, ninguém, sabe? Aqueles BOs grandes, mas também se aprende também, né? Sim, Acontece, não tem problema não. acontece. E agora já está no passado, Não, coisas do passado. todo mundo já se recuperou Sim, disso. sim, todo mundo bem, não tem problema nenhum. Maravilha. E aí, bom, trabalhando com segurança hoje, né, coordenando um time de segurança, queria entender assim, como é que é o teu dia a dia, quais são os desafios que você tem hoje ou que você teve para chegar onde chegou, né? Mas os de hoje também, assim, o que hoje você vê que fala assim, olha, isso aqui tá de um jeito, precisaria estar de 8 ou estar de outro. Eu falei 8 porque É você tá com a 8. camisa, ela tá com a camisa da 8.8, né? A conferência no Chile que a gente teve lá e se encontrou. Mas deixa eu voltar para cá, depois a gente Opa. fala. Então, sobre os desafios para você trabalhar nessa área e liderar o seu time bem nessa área, enfim, que desafios você enfrenta? Bom, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre como foi a minha transição para a segurança, Tá. né? Então, eu já era especialista em redes, já tinha muitos anos de experiência. E aí, eu passei por um momento que eu acho que 9 entre 10 analistas sêniores passam, que é aquele momento de epifania. O que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou continuar onde eu tô, eu vou para outros desafios. E eu já tinha decidido que eu queria ir para outra área, que eu queria fazer outra coisa. Tá. Então foi nesse cenário que surgiu uma oportunidade. Na verdade, eu estava em um processo para especialista de redes e essa empresa também tinha uma vaga de segurança. Então eu Ok. falei: olha, eu tenho uma vaga de segurança. Você não quer dar uma olhada? Eu falei: tô aqui mesmo. Então eu participei, fiz todo o processo certinho. E eu fui contratada. Então eu fui contratada como especialista de segurança. Isso a gente está falando de 2020, Tá. pandemia. Ah, sim. Então, basicamente, ali ainda no começo da pandemia,
eu recebo essa oportunidade para trabalhar com segurança. Que bom. Foi puro suco do caos, assim. Eu falando que bom. Não, foi ótimo, assim. Mas na época, puro suco do caos. Porque além de você ter as preocupações, claro, inerentes à área de segurança, você tinha uma situação muito instável. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabiam lidar com o trabalho remoto. Ah, tá. Tá. Então, ainda tinha-se essa questão de... como que eu vou garantir a segurança daquele endpoint com a pessoa trabalhando em casa? Sim. Como que eu vou garantir que esses dados não vão vazar, por exemplo, se essa máquina está em uma rede que tem uma outra máquina infectada, como que eu vou fazer? Então, existiam ainda muitas lacunas em aberto nesse momento. E para você nova na área naquele momento, né? Exato, eu falei, é isso. Então, nessa época, eu lia muito, eu estudava muito, eu conversava muito com as pessoas. Eu acho que o que me ajudou muito nessa época foi o fato de eu ter pessoas de confiança com quem conversar, de eu poder admitir que eu não sabia num ambiente seguro. Ah, que legal. Para eu falar, fulano, o que é isso? Mas tinha mais gente nessa equipe de segurança? Não, a equipe era eu. Era você. Entendi. Você falava com as pessoas das Isso, outras áreas sim. para entender mais e tal. E também pessoas de fora, né? Pessoas que não trabalhavam na empresa, mas que eu podia ligar e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá. Eu estou com um problema. Então, desafio, hein? Ficar responsável pela segurança, né? De, sei lá, endpoints, não sei quantos. Era uma empresa de médio porte, eram 500 funcionários. Mas ainda assim, como um primeiro emprego na área... É muito! É, lógico. Então, você pensa, é pouco. Não, ali eu acho que 500 mil é um tamanho que já começa a dar muito problema. Sim, sim. Porque, assim, tinha um outro fator. Também era América Latina, então eram distribuídos entre 4 países. Nossa, e home office ainda, a galera na mesma rede com videogame, com, sei lá, então, celular. Então, você tinha ali a atualização do PlayStation rodando e dados de contabilidade da empresa. Ao mesmo tempo. E o Zoom ligado. Tá vendo minha tela? Tá vendo minha tela? Então, assim, você fala, meu Deus. Então, você fala... Por quê? Aí você tem uma outra questão. Já falando, entrando um pouco nessa questão da liderança, que é... eu entrei na área de segurança, na empresa. Como é a visão de segurança dessa empresa? Tá. Hoje, essa é a pergunta que eu me faço. Como essa empresa vê a questão da segurança? Quando você fala essa empresa, presidência e coisas assim. Isso. Tá. Qual que é a definição organizacional de segurança? É um assunto que está na mesa do conselho? É um assunto que aparece somente por conta de um incidente? Qual é a visão? Entendi. Nessa época, nessa empresa que eu entrei, isso a gente está falando de 5 anos atrás, não existia visão de segurança na empresa. Na verdade, você teve que criar isso também lá. Na verdade, foi uma determinação do grupo, porque era uma multinacional, falando, olha, vocês precisam ter um departamento de segurança local. Ah, entendi. Rolou uma ordem lá, precisa ter alguém de segurança. Então, agora beleza, agora tem. Agora eu tenho. Mas tá é aqui, isso. E é isso. E agora, o que a gente faz com isso? Então, foi exatamente isso. Então, o meu papel era justamente guiar as diretrizes de segurança da empresa. Então, que louco. Sim. Você é muito corajosa, hein? Porque assim, eu imagino, sendo o primeiro... Não, você já trabalhava na área de infra, de redes e tal. Mas esse foi o início em segurança, né? E já tendo que fazer uma série de coisas que seriam inerentes a quem não está no início, pelo menos. Sim. Né? Pelo menos do jeito que eu estou vendo hoje aqui. Sim. Caramba, parabéns. Obrigada. De antemão. Então, e aí? Aí você foi para... Coordenando a equipe hoje. Sim. Né? Tem coisas que você enfrenta de desafios aí parecidos com os do passado? Tem desafios novos? Está mais fácil? Está mais difícil? O que mudou? Então, facilita. Daquela época para cá? A quantidade de ferramentas, com certeza. Maior? Muito maior. Mas isso é bom ou ruim? Isso é bom.
Tá. Isso é bom, porque antes, o que eu falei, há 5 anos você tinha várias lacunas a preencher que você não tinha uma ferramenta. Uhum. Então, eu acho que nos últimos 5 anos, principalmente a parte de ferramentas de segurança, evoluiu muitíssimo. Hoje você tem ferramenta para tudo. Tudo bem, você tem gente que perde a mão na ferramenta, quer resolver tudo com ferramenta, hoje, amanhã, sempre. Sou contra, não é minha visão. Mas, assim, você saber que você tem uma questão e você tem uma ferramenta para poder, seja desenvolver ou seja customizar para sua necessidade, é muito bom. Tá. Eu acho que a quantidade de ferramentas que a gente tem hoje no mercado América Latina, porque eu olho para fora também, né? Eu acho que aumentou muito e principalmente a qualidade e a maturidade dessas ferramentas também. Sim. Então, esse é um ponto. Que tipo de ferramenta? Só para a gente, quem não faz ideia do que ela está falando, sim. Quais seriam essas ferramentas que você usa no seu ambiente hoje? Não precisa dizer o fabricante, claro, né? Mas com certeza. Hoje a gente tem o CIEM, né, que é ali uma plataforma para fazer toda a centralização, correlação de logs. Porque pensa o seguinte, você tem um computador. Esse computador ele vai gerar uma série de logs. Aí você tem um antivírus. Esse antivírus também vai gerar uma série de logs. Uhum. Você tem um sistema de acesso web, que também vai gerar uma série de logs. Então, o CIEM, ele vai juntar todos esses logs e fazer uma correlação. Tá. Então, além disso, você tem outras ferramentas acessórias, como o CASB, por exemplo, que funciona como proxy. Você tem ferramentas de threat intelligence, que vão te trazer toda a parte de inteligência de ameaças. Então, você vai plugando no CIEM todas essas ferramentas para você ter uma visão mais uniforme do seu ambiente. Eu falei algumas, tem mais um monte. Tem a parte de prevenção de dados, Data Loss Prevention, a parte de gestão de identidades. Então, você tem ferramentas de IGA, que é ferramentas de governança de acesso. É muita coisa, né? Muita coisa. Na época que eu ouvi falar de segurança, era, sei lá, antivírus e firewall. A galera falava nos fóruns assim, tem um firewall atualizado e um antivírus atualizado. Exato. Então, assim, só. Então, justamente por conta dessa questão da pandemia, que você expandiu o conceito de perímetro, surgiram muitas ferramentas novas. Sim. Muitas. Sim. Tem o... Como é que chama? De gerenciamento de mobile também, né? MDM também. Mobile Device Management. Caramba, é muita coisa, muita sigla, né? Muita ferramenta diferente, às vezes de fabricantes diferentes que precisam conversar. Uhum. Todo mundo mandar log para uma plataforma lá para você ter uma visão uniforme. Única, né? Que legal. Legal e também desafiador, né? Sim. E aí, só para eu entender, o seu time hoje é a galera que, tipo assim, escolhe essas ferramentas, opera, configura, provavelmente junto com o fabricante, não sei. Sim. E faz a análise desses logs, das coisas que elas reportam e respondem também? Como é que é isso? Como que funciona? Hoje eu trabalho numa multinacional. Então, a multinacional, cada uma vai funcionar de um jeito. Vai depender muito da nacionalidade do negócio e tudo mais. Então, você pode ter modelos tanto mais fechados quanto modelos com mais liberdade. Hoje eu estou num modelo interessante que eu tenho uma liberdade a nível regional. Uhum. Então, tanto que o nome do meu cargo é Regional Officer, né? Então, a gente tem o conceito de Security Officer, né? Que o CISO é o Chief Information Security Officer. Eu sou só o SO, né? Só o Security Officer. E aí eu tenho o Regional, porque eu sou responsável pela região da América Latina. Tá. Então, eu tenho mais 2 pessoas junto comigo e todas as demandas referentes à segurança da informação são de minha responsabilidade. Então, não, a parte de ferramentas fica lá com o pessoal da matriz. Fica com... entendi. É unificado para a empresa inteira. E é unificado para a empresa inteira. Eles usam as mesmas ferramentas. Exatamente. Ok. Todo mundo usa as mesmas ferramentas. Então, como é que funciona? Esse time, eles nos acionam quando eles precisam de alguma ação local para que a gente faça o cross-check, para que a gente faça a validação. Porque, às vezes, a gente está falando de uma empresa gigantesca. Então, às vezes a geografia não é muito boa, entendeu? Então, é do México? Não atende o México. Pode crer. Então, você precisa, às vezes, fazer esse redirecionamento. E como eu já estou aqui na região, eu já sei quem são as pessoas-chave. Então, já faço o direcionamento também. Claro.
A nível regional, a gente trabalha muito com a parte de governança, com a parte de auditoria e com a parte de necessidades da região. Então, assim, apesar de a gente não administrar as ferramentas, a gente faz o planejamento e os projetos. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade específica na minha região por conta de alguma regulamentação do governo, por exemplo. A LGPD colocou uma atualização X. Então, eu vou validar essa atualização X para poder seguir com o processo sem a necessidade de acionar matriz para isso, por exemplo. Uhum. Ao mesmo tempo, eu também vou identificar uma necessidade e fazer todo o mapeamento desse processo, ou a análise desse risco. Todo processo tem um risco. Você fala, logo a gente que é de segurança, vê pouco risco, né? Você olha e fala, vejo riscos em toda parte, né? Sim. Então, também entra muito dentro das tarefas que a gente tem, né? Hoje em dia, a parte de conscientização, a parte de treinamentos. Então, eu defino a estratégia para a região. Muita né? coisa. Muita coisa. Me diz eu fiquei com vontade de perguntar uma coisa. Pergunte, fica à vontade. Quando... Para trabalhar, assim, vamos supor que você tivesse uma vaga aberta. Certo. Que tipo de conhecimento essa pessoa... Analista, que se chama, né? Sim. Que tipo de conhecimento essa pessoa teria que ter para ser analista no seu time? Só para a galera sentir Sim. ali que tipo de coisa precisaria estudar, por exemplo, para entrar nessa área por aí. E depois eu vou falar, lógico, né, da sua ascensão. Uhum. Mas para entrar no seu time, o que tem que conhecer? Hoje, eu preciso de uma pessoa que tenha uma base em redes. Acho que é muito importante. Infraestrutura é interessante porque a gente trabalha muito com a parte de infraestrutura também. Desculpa. Corta essa parte. Quando você fala infraestrutura, tipo nuvem, Kubernetes, nuvem, essas coisas? Tanto nuvem pública, Kubernetes, quanto a infraestrutura on-premises também. Então, Active Directory, servidores, redes, né? Sem querer puxar a sardinha para o meu lado. Mas, assim, precisa conhecer também um pouco de redes. É interessante que conheça sobre as legislações. Então, por exemplo, conhecer LGPD, conhecer framework de segurança, ISO 27001. Eu também trabalho, não basta todas as minhas tarefas, eu também tenho uma frente de desenvolvimento seguro no meu time. Então, conhecer a parte... Porque o Security Officer, ele é uma visão mais generalista da segurança, né? Então, eu tenho os times especialistas lá na Itália, então eu tenho o pessoal que faz a parte de operações de segurança, o pessoal que faz a parte de projetos, e eu me reporto, na verdade, eu sou par de todos eles. Tá. Mas a nível regional, eu sou responsável por trazer todas essas demandas para levar. Então, quanto mais conhecimentos agregados essa pessoa tiver, é mais interessante. Sim. Não chega a ser um obrigatório, mas, óbvio, precisa ali conhecer os fundamentos de segurança, a parte de legislação, a parte de ferramentas também pode ser um diferencial, conhecer os conceitos de gestão de vulnerabilidades, de EDR, que é a parte de antivírus, de regras de acesso à internet. Eu acho que basicamente é isso. Que legal, legal. Então, não é assim, conheço a ferramenta X. É um diferencial, mas nem tanto. Por quê? Porque o nosso trabalho é muito analítico, é muito de projeto, não é tanto de mão na massa, não é como seria um SOC, por exemplo. Entendi. E dos desafios, Divina, para liderar, né, para ser uma coordenadora de segurança hoje, o quão desafiador foi essa ascensão e está sendo para você hoje? Então, quando eu recebi a primeira oportunidade para liderar um time, eu fiquei muito pensativa se de fato eu ia aceitar. Começa por aí. Porque eu sempre fui aquela pessoa, falei, não, eu sou técnica e é isso aí. Então, eu era um pouco irredutível nesse cenário. Mas eu penso o seguinte, Mercedes, que eu não posso falar que eu não gosto se eu não tentar. Sim. Eu sou desse time. Eu falei, poxa, por que eu não tento? Tá. Vai que dá certo. Eis que deu certo. Né? Corta para 2025, eis que deu certo. Então, eu me permiti tentar. Então, meu primeiro time, eu liderava um time de infraestrutura e segurança. Era um time que trabalhava com as duas frentes. Minto. Infraestrutura, segurança e gestão de identidades. Tá. Achei que ia enlouquecer.
Esse é papo pra terapia. Imagino. Então, eu tinha ali umas 15 pessoas sob a minha coordenação. Então, como você pode ver, geralmente eu costumo pegar os desafios no nível hard, né? Sim, sim. O primeiro sendo a única pessoa, né? Sim. Depois Liderando uma liderar equipe 15. de 15 para começar. Tá ótimo, tá tá ótimo, né? Então, ali eu também aprendi muito, principalmente sobre perfil, sobre como você tratar com um funcionário, Parte de pessoas a mesmo. parte de pessoas mesmo, que para mim era algo novo naquele momento, né? Então, por exemplo, eu trato todo mundo do mesmo jeito. Isso não funciona. Pode Eu crer. aprendi em 2 semanas que isso não funciona. Você precisa entender, eu tenho um funcionário que é mais expansivo, eu tenho um funcionário que é mais introvertido, eu tenho um funcionário que ele é mais analítico, então ele precisa do tempo dele ali sentado, examinando antes de te dar uma resposta. Tem aquele que é mais acelerado, então ele já sai correndo para fazer as coisas e tudo mais. Então, conforme você vai entendendo o perfil, né, dos liderados, eu fui me acostumando com eles, eles foram se acostumando comigo e foi uma relação muito positiva. Eu tenho muita saudade dessa equipe. É uma equipe que eu tenho muito carinho, né? Assim. Que legal. Então, porque eu acho que a grande questão da liderança também é sobre cuidar das pessoas, né? Então, assim, a pessoa está com um problema de saúde, está com um problema na família, como que você vai lidar com isso? Porque aquele recurso é um recurso que vai te fazer falta, mas ao mesmo tempo essa pessoa precisa, sei lá, de um horário diferenciado para poder cobrir alguma questão familiar e tudo mais. Então, eu aprendi muito sobre isso. Né? Acho que esse foi o grande primeiro desafio, a parte de gestão de pessoas mesmo. De fato, entender que pessoas são pessoas, que pessoas têm problema. São diferentes. São diferentes e aprender a lidar com isso de uma forma humanizada. Por exemplo, tem pessoas que falam, eu sou um líder humanizado. Não é você que define isso, é a sua equipe. E talvez algumas ações possam fazer parecer que não, né? Exato. Então, assim, quem define se eu sou uma líder humanizada ou não é minha equipe. Sim. Ponto pacífico. Então, esse foi o primeiro grande desafio, assim, de entender... de esquecer um pouco o técnico, deixar o técnico um pouco de lado e entender a pessoa. Acho que esse foi o primeiro grande desafio, assim, na liderança. Porque a gente é tão acostumado a lidar com máquina, a máquina te dá uma mensagem de erro, aquela mensagem de erro tem um código. Você pesquisa aquele código na internet e você já vai achar o que é. E a pessoa... Não é tão simples, né? E para quem é da área técnica... por exemplo, pode achar que isso não... Tipo assim, não vai passar por isso? Vai. Vai porque se você não estiver na posição de ter que compreender, o que já é raro, porque talvez você vai trabalhar com pessoas, né? Assim, os pares, né? Sim. E essas pessoas dão problema, sei lá. Com certeza. Acontecem coisas na vida delas. E outras vezes é você, né? Você está lá super, né, racudão, super técnico ali, fazendo negócio e tal. Mas e num dia que você não está legal, entendeu? E acontece. Aí quando você é muito jovem, pode ser que não aconteça tão rápido, né? Mas pode acontecer também. Pode. A qualquer momento, na real. A qualquer momento. Então, isso esse tipo de... Nesse momento, eu acho que essas pessoas agradeceriam ter uma líder como você, entendeu? Que olhou para elas ali de uma maneira, como você falou, né? Não é igual para todo mundo. Cada um é de um jeito e tal. Buscou entender, se dedicou. Porque realmente tem gente que acha que né? Eu sou um grande líder, uma grande líder. E tem que ver se é isso aí, né? Se é isso que estão dizendo, né? Tem que ver, essa questão. Tem pesquisa de satisfação, né? Tem que fazer. Então, anônima, sei lá. Anônima, sei lá. Porque também não adianta perguntar o que você acha, né? Não vou falar. O que você acha da chefia? O chefe perguntando, você fala, pô, legal, né? Não vai falar, pô, legal. Tamo junto, orgulho em pertencer, né? Vestir a camisa, né? Não dá. Você começa a falar a verdade na empresa, começa a dar ruim, né? No mundo corporativo como um todo. Vai pagar. A verdade não é muito bem-vinda, não. Vou tomar uma água. Então, vou tomar também para deixar o silêncio reinar. Pronto, agora que a gente voltou a... Agora que a gente criou a polêmica, a gente volta como se nada tivesse acontecido. Exato. E
Hoje, de desafio, como é que tá para você? Da área de segurança. Sim, então, o primeiro desafio foi reconstruir a equipe, né? Você passou por uma... Sim, eu tinha 2 recursos, então fiz um processo ali de análise e, primeiro, vi que aqueles recursos, eles não se adaptaram a mim. E aí você pergunta, mas por que eles não se adaptaram a você? Por que eles não sabem? Era perguntar na minha mente, Com né? certeza. Um deles foi extremamente machista comigo. Ah, Ali, ó, já chegamos no ponto bom, né? Um deles foi extremamente machista comigo. E o outro simplesmente foi insubordinado. o que isso significa? Significa que você dá uma instrução e a pessoa não cumpre. E assim, Bem tranquilo. só não vai fazer. Não vou fazer. Que você atribui ao quê? Machismo. Também, né? Isso era o outro. Ou seja, No final eram os dois, né? A gente pode colocar um mix, o machismo e a misoginia também, né? A pessoa fala, ai, machismo e misoginia. Vamos falar um pouco sobre isso, pessoal. Momento educação aqui. Boa. O machismo, ele é muito mais sobre uma questão de superioridade em relação à mulher. E a misoginia, ela vai por um sentido de aversão, repulsa e ter a mulher como uma pessoa subalterna. Então, como eu vou respeitar uma pessoa que eu considero inferior a mim? Uma pessoa que eu considero submissa a mim? Caraca. Quando você entrou para liderar esse time, ele já existia? Você substituiu... Eles já existiam, eu substituí o coordenador. Entendi. Que era um coordenador homem. Uhum. Entendi. E aí, como é que foi isso? Então, aí você tem que tomar decisões, Uhum. né? Porque você pensa o seguinte, você fala, ok, eu tenho essa situação, como que eu vou lidar com isso? Eu vou deixar rolar, eu vou tomar uma ação mais enérgica. Então, eu tive um momento ali também onde eu tive que parar para pensar como que eu ia lidar. Eu não só enquanto profissional, mas enquanto mulher. E foi a primeira vez que você enfrentou isso? Uhum. Pô, então você já ficou... Horrorizada. Exato, logo na... né? Porque, bom... E aí optou por desligar essas... Eu optei pelo desligamento. Falei, olha, não é o que eu espero de um time. Eu preciso de um time ali que tenha uma parceria comigo. Eu trabalho muito em parceria, Mercedes. Uhum. Então, hoje eu tenho um time que é parceiro. Que legal. Né? No sentido de, ó, aconteceu isso, aconteceu assado, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Você trabalhar em parceria não quer dizer que você não tenha problemas. Uhum. Totalmente diferente. Mas você tem um ambiente seguro para você falar dos problemas. Então, assim, você ter uma questão que afete essa comunicação com o time é muito séria. Porque, ok, eu coloquei aqui na questão tanto do machismo quanto da misoginia. Mas a gente tem um outro ponto que é a confiança. Como que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu não confio? Que uma pessoa que tem um acesso e que tem um potencial para destruir meu ambiente. É verdade, ainda tem isso. É verdade. Na área de segurança tem acesso a um monte de coisa, né? Exato. Enfim. Então, assim... Aí eu não posso dormir tranquila porque eu tenho medo que o meu funcionário vá cometer algum incidente, vá cometer proposital, né? Fazer com algum incidente proposital no meu ambiente. Como você dorme tranquilo? Sim. E a gente sabe que o problema do insider, sabotagem, né? Que chama, né? Sabotagem, era interna, essa palavra que eu queria lembrar. É muito ruim. Como que protege, né? Não tem como. Então, assim, essa questão da confiança também é muito séria. Isso aqui, independente de gênero, tá? Porque eu preciso... Porque hoje, dentro da minha posição, eu viajo muito. Então, as pessoas que ficam na base, eu preciso confiar que está tudo bem. Então, assim, na primeira viagem que eu fiz com esse time... Com o time anterior? Com o time anterior, foi que eu comecei a ter esse sentimento. Eu falei, cara, eu não confio em quem tá lá na base.
atendendo os usuários, cuidando do meu ambiente. Eu não posso continuar com essas pessoas. Sim. E uma dúvida, você teve suporte do resto da empresa? Esse assunto você chegou a Sim, falar? com certeza. Tá. Esse foi um assunto que eu conversei muito com a minha liderança e eles me deram um total apoio. Falaram, Divina, a decisão é totalmente sua. A gente está aqui para te endossar, para apoiar no que você precisar. E isso também é muito importante, né? Porque senão eu não conseguiria. Sim. Porque senão você fala, poxa, não está funcionando, né? Que minha pergunta era mais para saber se teve uma confiança em você também do outro lado, né? Teve. Do que você viu, Aham. experimentou, e é óbvio que quem sente sabe, né? O que está acontecendo. Mas você teve uma compreensão. Teve. Que bom. Teve e isso foi fundamental para as ações seguintes, Sim. né? Então, você ter essa autonomia de trabalho também é importante. Fala, Divina, sua equipe, é você que vai trabalhar com eles no dia a dia. Então, não adianta a gente simplesmente falar para você, você vai ter que aceitar esses caras. Se não é o seu perfil, não é o que você precisa, troca. É como é. Né? É como E é. ainda mais com comportamentos que hoje em dia, na verdade, nunca eram para ter sido aceitos, né? Mas não tem espaço. Né? Não tem espaço. A gente precisa caminhar para o contrário. Né? Sim. Não. Não, porque hoje, Mercedes, a gente está em um cenário onde cada vez mais mulheres estão ascendendo a cargos de coordenação, a cargos de gerência. Diretoria ainda é uma questão, mas eu vejo que lentamente começa a se quebrar, isso falando dentro da área de segurança, tá? Mulheres CISOs, a gente tem nomes aí incríveis já nessas posições, nessas cadeiras. Mais no nível que eu tô hoje, que o pessoal chama de middle level management, né, que seria um coordenador, um gerente, você já começa a ver mais mulheres ocupando essas cadeiras. Sim. Então, assim, talvez uma mulher que ela esteja na mesma posição que eu tô hoje, ela vai olhar, ela vai escutar essa história e vai pensar, Divina, hackeou meu e-mail. Por quê? Porque, infelizmente, tem esse outro viés também, de você chega para assumir uma equipe e a equipe não te aceita porque você é mulher. Caramba. Eu nunca tinha pensado por esse lado. E o contrário também, né? E o Você entrar contrário numa também. equipe, sei lá, com um monte de homem Sim, e os próprios pares também. sim. Só que quando você está nessa cadeira que você vai entrar para liderar o time, é complexo, porque as pessoas não podem falar abertamente para você que elas não te aceitam. Sim, sim. Então fica aquela coisa meio velada. Vai pegando outra coisa, né? Você Isso. errou aqui. E, sei lá, Isso. fica inventando outras histórias. Porque não pode chegar para você e falar diretamente, eu não te aceito. Então, isso também é uma questão. Você percebe que essas coisas elas vão mudando conforme os cargos vão avançando. Então, não é algo assim declarado. Ninguém vai fazer uma faixa falando, eu não quero você aqui. Sim. E hoje, Divina, para. Aí perguntando até especificamente para as mulheres que estão assistindo a gente aqui ou ouvindo, o que você recomenda para quem. Se elas quiserem chegar no mesmo lugar, né, no mesmo patamar de analista de segurança, depois de liderança, o que você recomenda aí de fazer e não fazer? Que tipo de mensagem você deixa para elas? O fazer e não fazer é muito importante. Por quê? Quando você assume uma liderança, eu falo que você precisa ter um pensamento um pouco mais plástico, no sentido de que os limites eles são mais flexíveis. Eu acho que a primeira dica do fazer que eu deixo é não ter vergonha de se promover. Eu acho que as mulheres, e eu me coloco nesse lugar, porque eu já tive muita vergonha, de promover um projeto legal que você fez, de promover uma iniciativa bacana que você tenha feito na empresa, sei lá, uma entrevista, qualquer coisa.
Eu vejo que nós mulheres, a gente tem muita vergonha de promover o que a gente faz de legal, com medo de que as pessoas vão achar a gente arrogante. Por isso que eu falo do limite, que achem. Uhum. Então, Diploma, né? As coisas que conquistam. Então, assim, você fala, poxa, por exemplo, eu estou terminando o mestrado, então por que eu vou esconder isso? Claro. É o sonho da minha vida, né? Então, essa questão da autopromoção é uma dica que eu deixo do fazer. Ah, lógico, tem pessoas, que chato. Ah, sai daqui, entendeu? Você não tá... Né? Não é do seu interesse, Unfollow, não sei veja. lá. Unfollow, não tem problema, resolvido o problema. Então, essa é a questão da autopromoção. A autopromoção me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje. Muito. E sobre isso, eu penso assim, quando você está promovendo uma coisa que você fez, gente, qual que é o problema, né? A galera hoje critica muito na nossa área, né? Sim. Do LinkedIn, a galera falando um monte de coisa lá e tal. Porque realmente tem muita coisa sem sustentação. Mas você está promovendo, como você falou, um projeto legal que você fez, uma coisa que você conquistou, uma entrevista que você deu, Sim. um evento que você participou, uma palestra que você deu. Aquilo aconteceu. Então você chegar e falar, você falou do mestrado, né? Você está fazendo o mestrado, está terminando. Faz muito sentido, né? Você poder, lógico, né? Falar, pô, estou terminando o mestrado, terminei o mestrado. Sim. Sou mestre, sou doutora, sei lá. É isso mesmo. Que legal. Que mais? Empolgou. O que mais do fazer? Eu colocaria também a questão da coragem. Por quê? Porque às vezes você vê aquela vaga ou aquela oportunidade e você pensa, poxa, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu tenho todas as qualificações necessárias? Não vou me inscrever. Eu sempre incentivo todas as meninas e mulheres a se inscrever. Você viu uma vaga, você gostou, a empresa é legal, é uma empresa que você sempre sonhou em trabalhar, se inscreve. O pior que pode acontecer é você ouvir um não. Eu acho que nós mulheres, a gente tem muito medo do não. Então, eu acho que quando eu parei de ter medo do não, a minha carreira deslanchou também. Porque o não deixou de ter aquele lugar, assim, de, nossa, ser o evento, o pior evento da minha vida, para ser o que ele é, apenas um não. E foram muitos nãos? Nossa! Foram muitos não. Seja um não de você não está pronta para o próximo cargo, de você não estar pronta, você não é o perfil que a gente procura, a gente precisa de alguém mais sênior. Com salário de júnior. Com salário de júnior, né? Polêmica, quem foi ele que falou. Então foram muitos nãos. Então, quando eu parei de dar muita importância para colocar esse não num pedestal, eu falo, deixa pra lá, só mais um não, né? Então, as coisas começaram a funcionar melhor, porque eu parei de dar devida atenção, não devida atenção, mas dar muita atenção para aquele não. Não. Foi um não? Bora pro próximo. E teve coragem para seguir em frente, né? Vamos pro próximo. E aplicar, sei lá, para uma outra vaga, ou outro projeto. Para um outro projeto. Ou, às vezes, de pedir. Hoje, às vezes, eu costumo brincar falando assim, vou pedir, não custa nada. Porque antes eu era muito tímida de, pedir um ingresso para um evento, pedir para assistir uma aula teste num curso que eu quero fazer, por exemplo. Hoje eu vou lá e peço. Poxa, Divina, infelizmente não pode. Pô, não, tudo bem, fica para a próxima. Não vou sofrer absurdamente por conta disso também. Então, eu vejo que às vezes a gente fica com muito medo do não e isso acaba minando a gente de certas coisas. E acho que uma coisa chama a outra, né? Você vai fazendo, vai se expondo, as pessoas vão vendo. Imagino que chegue um momento... Hoje você provavelmente é convidada para dar palestra nos eventos e tal. Teve uma época que você precisava submeter para ver se era aprovado ou não. E levava nãos e sims e aquilo vai andando, né?
Aliás, você deu uma palestra na Na 8? 8.8, é isso? 8.8. E aí, em espanhol, Aham. né? Você fala inglês, espanhol e você falou que fala inglês, Tô espanhol aprendendo italiano. e está aprendendo italiano. E tem um detalhe também aqui que a gente não falou, mas o seu mestrado você está fazendo em espanhol, Em espanhol. numa universidade qual Na que é o nome? Espanha. Da Espanha. Chama Universidade Católica de Múrcia. E aí, aprendeu isso? Como é que foi esse estudo aí do espanhol para encarar um mestrado no outro idioma? Eu acho um desafio bem grande. Então, o espanhol ele surgiu na minha vida há muitos anos. Por quê? Porque eu trabalhei numa grande indústria de cosméticos, Uhum. que ela tem sede em vários países. Então, foi ali a primeira vez que eu tive que falar espanhol. Mas ali foi aquele portunhol safado, né? Que a gente fala para se virar. Agora, quando eu assumi a posição de especialista para a América Latina, que eu tinha mais 3 países de língua hispânica para dar conta, eu falei, agora eu tenho que falar espanhol direito. Por quê? O que eu pensei? Eu poderia falar inglês com eles? Poderia. Só que eu estava num cenário, igual eu comentei, que a empresa não tinha uma cultura de segurança. Nem existia esse termo cultura de segurança. Uhum. Era o que é isso? É de comer, de passar na cara, pede no iFood. Você criou tudo, né? lá, Eu criei tudo, né? Então eu falei, poxa, para eu conseguir engajamento desse pessoal, eu preciso falar o idioma deles. Que legal. Então legal. foi aí que eu procurei uma professora de espanhol. Entendi. Falei, professora, tenho um desafio. Entendi. Às vezes eu brinco, quando a gente fala de portunhol, eu brinco que eu aprendi espanhol com Chaves. Perfeito. Só que era em português o Chaves, né? Nem isso deu, assim. Ah, Mas não! É dublado, assisti dublado. Mas às vezes a gente acha na internet um vídeo do Isso. Chaves que está em espanhol, né? Você fala, não, meu espanhol é limitado àquele esse episódio aqui, ali, aquele ali. né? É Acapulco, né? É meio isso, meio isso. Mas que legal, parabéns, Divina, parabéns. Muita coisa, hein? Muita coisa. E vem mais o que por aí, além da conclusão do mestrado? Então, né, rapidamente falando, meu mestrado, ele é uma implementação de um ambiente de gestão de identidades utilizando ferramentas open source. Uhum. Então, em breve, no GitHub mais próximo de vocês. Legal. Né? Então, assim que eu depositar, for aprovado, né? Tomar uma para comemorar, vou deixar público para todo mundo. Quem quiser replicar o meu projeto, quem quiser melhorar o meu projeto, vai ficar livre para a comunidade. Vem aí também a 2ª temporada de Segurança para Caber no Reels, que é um projeto que eu faço para falar sobre conceitos de segurança da informação. De uma maneira simples, coloco uns memes, uns textos mais engraçados, assim. E essa temporada ela vai ser focada, né, em gestão de identidades também. Então, a gente vai pegar ali alguns conceitos de gestão de identidades, montei o roteiro, tá engraçadíssimo. Que legal. Então, aí, pessoal, quem tiver interesse, né, me sigam lá nas minhas redes para conferir. Você vai fazer nas suas redes? Vou fazer nas minhas Tá. redes, né? E eventos. Né? Eventos, palestras. O ano está só começando, né? Então ainda pretendo palestrar aí um pouco mais. Muito legal, muito legal. Né? Está Palestra disponível aí nova. a convites, a Tá palestras? disponível convites aí, então. Tá. Divina, quero você palestrando na minha cidade. Vamos combinar essa festinha. Que legal. Entendeu? Estou super receptiva aí a convites. Maravilhosa. Divina, minha querida, muito obrigado por essa conversa. Gostei bastante de conhecer mais. Espero que quem está assistindo e ouvindo, tenha gostado também. Entendo, né, tudo que... Não passei pelo que você passou, mas entendo. E fico triste, né, de conviver numa sociedade que trate as pessoas assim. Mas, ao mesmo tempo, feliz com as suas vitórias, com as suas conquistas. Obrigado mesmo por vir e por fazer esse trabalho que você faz na área de segurança. A equipe da Divina deve assistir aí. Parabéns pela líder que vocês têm e aos eventos que você vai palestrar ainda esse ano. Sorte de vocês, de tê-la. Obrigadão. Ai, para, que vergonha. Não, é sério, admiro muito mesmo. Admiro Obrigada. mesmo.
E é isso. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, já sabe, né? Só avisar aí. Tem um botão que avisa isso, que é o famoso like. Os seus comentários também, as redes da Divina vão ficar aí na descrição. Então, ela vai fazer essa segunda temporada da Segurança para caber no Reels, né? Você pode entrar lá e seguir se tiver interesse aí em gestão de identidade, o foco de identidades essa temporada. E para dar uma força também, por favor. Vamos engajar, galera. Vamos engajar, pô. A gente aqui, uma mulher brasileira fazendo um conteúdo legal. Vamos embora, né? Dá uma força. Até a próxima, então. E tchau. Valeu.